Irmãos, nós vamos dar prosseguimento daquela bênção de palavra que Deus nos deu, daquela inspiração de colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e receber dele uma direção forte e segura. Amém? Eu não sei quantos dos irmãos já têm passado por alguma experiência nessas 5 mensagens, hoje é a 6ª que nós pregamos. Eu não sei quantos de vocês que já começaram a fazer alguma coisa diferente, começaram a fazer uma experiência, né? Por exemplo, nós dissemos que se você permitir, Deus quer, lá em cima do Salmo 32, Ele quer instruir e ensinar. Eu não sei quantos de vocês já estão desfrutando do ensinamento, da instrução do Senhor ao longo dessas semanas todas, mas eu creio que você está sendo abençoado. E eu declaro que tem mais bênção, porque o Salmo 32 fala de uma promessa de Deus. Irmãos, eu acredito que Deus cumpre promessa, e você? Amém? Claro que cumpre. Aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que nos ama, aquele que tudo que Ele fala na sua palavra é para nos levantar, é para nos apoiar, é para nos ajudar. Irmãos, por que não ouvir essa voz? E porque Ele diria algo diferente de algo que não seja bênção para nós? Então, irmãos, se você está debaixo dessa direção divina, você vai aprender muito mais. Mas acate os conselhos também do Senhor e deixa que Ele cuide de você. Então esse Salmo 32, 8 é uma promessa que nós estamos tomando posse. Amém? Fala para o irmão do lado: eu estou tomando posse de uma promessa do meu Deus. Amém? Glória a Deus. Promessa é aquilo, né? Se não podia cumprir, não devia ter feito. O próprio Deus disse: olha, toma cuidado quando você vai fazer promessa, para que não faça promessa de tolo. O que é promessa de tolo? É aquela promessa levianamente, você fala: eu vou fazer, e depois não faz. E aí alguém cobra e fala: desculpa aí, mas você sabe que, né, eu falei só, né? Irmãos, Deus não é esse. Amém? Aquilo que Deus falou: eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou te aconselhar, eu vou cuidar de você. É verdade. E aí, dentro dessa aceitação dessa verdade, irmãos, muitas vezes Deus fala para você: começa então alguma coisa. E eu espero que os irmãos já tenham começado. Outras vezes Ele fala: pare. Eu espero que você já tenha parado alguma coisa, que eu também já parei algumas coisas na minha vida. E às vezes você fica pensando: parar o quê? Às vezes é parar com uma brincadeira, às vezes é parar com pessimismo, às vezes é parar, sei lá, algum tipo de coisa que você sempre fez daquele jeito. Mas um dia você fala: Deus, faz uma avaliação aí, eu estou debaixo da sua direção divina, maravilhosa. E aí Deus fala: então para com isso, experimenta. Alguém que já experimentou parar alguma coisa? Deixa eu ver se é só eu. Deus já deu algum comando para você: olha, para. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Outras vezes, outra palavra que nós demos foi que nós devemos permanecer na presença do Senhor. Irmãos, não dá vontade de sair da presença do Senhor quando você sente aquela gostosura. Pena que o nosso momento de louvor tem que ser pequeno, porque daqui a pouco é hora de almoço, né? E os irmãos têm mais o que fazer aí para acudir o seu estômago. Mas está sendo suficiente, né? Me faz lembrar que de vez em quando é bom a gente ter algumas situações extras, alguns cultos extras, alguns encontros extras. Alguém diz amém? Glória a Deus. E aí também Deus fala que uma vez que você está na presença dEle, presta atenção, porque Ele tem um destino para você. Avança para esse destino. E domingo passado nós falamos que uma das coisas que Deus quer usar cada um de nós, assim como Ele usou Jesus, é para que nós possamos servir uns aos outros. Então, quer agradar a Deus, se torne um servo de Deus, servindo pessoas. Essa foi a mensagem da semana passada. E hoje, irmãos, a mensagem é: encontrem aquele que vai melhorar a sua vida. Uau! Encontre os que te melhoram. Essa é mais uma decisão. Isso significa que nós vamos ter que avaliar amizades, nós vamos ter que avaliar
lugares aonde a gente está frequentando e que tem pessoas nos influenciando, porque nós estamos querendo encontrar pessoas que nos melhorem. Posso dizer amém? Já ouviu aquela frase? Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Já ouviu essa frase? Os irmãos concordam com ela? Me diga quem são os seus amigos. Uma das preocupações dos pais é quando os filhos começam a sair de casa e já ter aquelas amizades, e aí os pais falam assim: com quem que você andou hoje? Quem que você encontrou? Onde você foi hoje? Quem são teus amigos de escola? Quem são teus amigos de diversão? Enfim. Por quê? Me diz com quem você está andando, eu vou dizer quem é que você está se transformando. Então essa é uma grande verdade, que não é só um ditado, não é só uma frase, né, que nos faz lembrar. A própria Bíblia, olha lá para você ver, Provérbios capítulo 13, o versículo 20, olha o que Salomão diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Por que que o companheiro do tolo vai acabar mal? Quem é que está a fim de fazer tolice? Ninguém. Mas aqui, o sábio, irmãos, dentro desse que é um provérbio popular nosso, me diz com quem anda, eu digo quem tu és, o sábio está dizendo a mesma coisa. Olha, quem anda com o sábio vai ficar cada vez mais sábio, porque você vai ser influenciado pela sabedoria dele. Mas se você anda com gente tola, você vai ficar cada vez mais tonto, por assim dizer melhor. Às vezes a palavra tolo, o que é tolo? É tonto. É uma área vai com as outras. É aquele que não pensa no que está fazendo. É aquele que acha bonito alguém fazer alguma coisa feia. É aquele que acha o feio bonito. Você acha bonito fazer coisa feia? Mas tem gente que acha bonito fazer coisa feia. Então esse cara tem um nome, a Bíblia está dizendo, é tolo, porque ele não sabe as consequências da sua tolice. Mas a palavra de hoje é essa: encontre gente que não seja tola, e que através da sua amizade com ele, daquilo que ele vai falar para você, daquilo que ele vai influenciar você, você se torne mais sábio, se torne mais inteligente, se torne uma pessoa mais próspera, uma pessoa mais amável. Tem uma frase que eu quero que você leia comigo: diga-me com quem você anda e eu lhe direi o seu futuro. Aleluia. Agora não é mais quem você é aonde você vai chegar. Diga-me com quem anda e eu lhe direi o seu futuro. Irmãos, quando você descobre que um filho ou um amigo conhecido está andando com algum tipo de gente, você já não fez algum tipo de prognóstico? Esse negócio vai dar ruim. Isso vai acabar mal. E olha, irmãos, quem é pai, quem é mãe e até quem é avô, muitas vezes tem que dar em cima daquele seu filho ou daquele seu neto que está sendo influenciado por algumas amizades, porque você sabe qual vai ser o futuro daquele caminhante no erro. E aquele que você ama, se está andando com ele, vai chegar junto. Futuro fora de um lugar que hoje parece que não tem problema, mas vai dar problema lá na frente. Então aqui está dizendo: diga-me com quem você anda e eu vou dizer aonde você vai chegar, qual é o seu futuro. Agora, raramente você vai ser bem sucedido em algo que você queira fazer e que seja grande, se você estiver sozinho. Então, irmãos, nós precisamos estar junto com pessoas. Não tem essa de, então, já que o mundo está tão ruim, já que é tão perigoso ter amizades, eu vou me virar sozinho. Não é bem assim, irmãos. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Eu começo a meditar, por que que Deus fez com que Jesus, que era divino, estava no céu, de repente se torna homem e vem estar no meio dos homens? Por quê? Porque pessoas influenciam pessoas. Pessoas, quando agem, o outro ou copia ou rejeita.
E Deus queria que Jesus viesse como homem, para que Jesus fizesse algumas coisas para influenciar os homens. O que Deus queria que mudasse na concepção humana de adoração a Ele? As pessoas olhavam para Deus e o viam muito distante. Ninguém tinha coragem de chamar Deus de Pai, porque Pai é proximidade. E de repente, eis que está ali um homem, comedor de arroz e feijão, como eu e você, se dizendo filho de Deus, olhando para cima e dizendo: o meu Pai está lá, o vosso Pai, e os religiosos ficando bravos. Que atrevimento é esse? Irmãos, é só lembrar que naqueles dias, até para escrever o nome de Deus, eles trocavam a pena da caneta. Que dirá agora chamar nessa intimidade Deus de Pai? Mas Jesus, como ser humano, falou: vocês têm um Pai biológico, vocês têm um Pai divino. O que Jesus estava cantando nessa bola? Que nós não somos só o biológico aqui na terra, nós somos também um espiritual, que estava no céu, veio para a terra, vai voltar para o céu, exatamente como Jesus fez. Estava na terra, estava no céu, veio para a terra, voltou para o céu. Mas enquanto ele estava na terra, ele teve uma influência. E aqueles que andaram com Jesus chegaram aonde, irmãos? Todos aqueles nos dias de Jesus, que aceitaram Jesus, que andaram com Jesus, onde você acha que eles estão? Jesus falou assim: eu vou preparar lugar, e eu volto buscar vocês. Quantos estão esperando Jesus voltar a te buscar? Amém? Por quê? Porque ele falou: eu estive na terra, mas estou indo para o céu. Então vocês que estão na terra também vão poder ir para o céu. Então a influência de Jesus sobre a vida daquelas pessoas trouxe benefício. A influência de um servo de Jesus, de um filho de Deus, de um cristão nascido de novo, hoje também pode fazer muita influência. Amém? Olha para esse irmão e fala assim: eu quero te influenciar a estar mais perto de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer o que for possível para você chegar mais perto de Deus. Mas, irmãos, existem algumas realidades hoje que nós vivemos. Por exemplo, as pessoas estão trabalhando cada vez mais. Já percebeu? Vai aparecer um slide aí das pessoas trabalhando. Sinta você nesse ambiente de trabalho. Aí eu te pergunto: nesse ambiente de trabalho, dá para ficar muito próximo das pessoas? Se você tentar criar um momento nesse ambiente de trabalho, de bate-papo, com certeza esse ambiente tem um chefe para dizer: você está aqui para trabalhar, não para conversar. Não sei se alguém já ouviu isso, né? Mas se alguém disser isso no ambiente de trabalho, para alguém que está ali batendo um papo gostoso, ele está fazendo só a obrigação. E as pessoas estão trabalhando cada vez mais. Significa o quê? Não estamos com muito tempo para ouvir as pessoas, para trocar ideia com as pessoas, para influenciar as pessoas. Então isso está fazendo com o quê? Distanciamento. Cada um cuida de si, tá bom? Deus está cuidando de todos nós. Uma outra coisa, a realidade que vivemos hoje: as pessoas estão se mudando de cidade, de residência, com maior frequência. Vira e mexe, você tem aquele amigo mudando, às vezes, para um outro bairro, ou para uma outra cidade. Por quê? Em busca de oportunidades. À medida que o progresso vai chegando, as pessoas vão tendo oportunidades, e muitas vezes a oportunidade que ele pediu a Deus está numa outra cidade, e ele se muda. E aí você tinha aquela amizade tão gostosa, não tem mais, porque ele mudou. Estão sendo uma coisa cada vez mais frequente. Uma outra coisa: as pessoas estão se divorciando com maior frequência. O que significa isso? Que aqueles casamentos, quando eles são atacados, e todo casamento é atacado, é ou não é? Os irmãos que concordam comigo, digam amém. E Deus permite o casamento ser atacado, tá? Porque o ataque é do inimigo e Deus permite. Só que hoje eu postei um versículo que Deus controla a tentação. Quantos receberam esse versículo pela manhã? Deus é fiel e Ele não permite que você seja tentado além do que pode suportar. Amém? Então os casamentos são atacados, ok?
Para quê? Para que você tenha vitória e aquela coisa gostosa de marido e mulher fique ainda mais gostosa quando você vence uma tentação. Aleluia. Mas o que está acontecendo? Derrota. E aí, casais que não conversam, casais que não dialogam, casais que não vão buscar ajuda num outro casal bem-sucedido, num outro amigo que quer te melhorar, casais que vão se aconselhar simplesmente assim, numa conversa de roda de amigo, não sei não, estou aguentando minha mulher, o meu esposo, e aí vem aquele conselho, larga dele, larga dela. Isso está cada vez mais frequente. Então, com quem você está se aconselhando, meus irmãos casados? Toma cuidado, está acontecendo cada vez mais divórcio por causa de conselhos errados. Conselhos de separa mesmo, você não é obrigado a aguentar. Mas procura aqueles que te melhoram. Fala, já passei por isso, tive a minha vitória. Você não sabe o que é ser um vencedor, um vitorioso. Aleluia. Mas também tem pessoas que estão falando mais online. Isso aí não tem mais parada, né? O online, irmãos, as conversas online, daqui para frente, elas vão ser cada vez mais intensas. Eu louvo a Deus por isso, não sei você. O online tem um lado negativo, porque você está num lugar, a pessoa está distante, vocês não estão se vendo, então está tendo só uma conversa virtual, mas pelo menos estão se comunicando. O online, quando é para passar uma informação, uma instrução, um estudo, é maravilhoso. É maravilhoso. Muitas vezes você deixa de fazer alguma coisa por causa da distância. O online encurtou a distância. Você entrega alguma coisa para alguém, um recado, um dinheiro, entrega uma instrução, entrega até uma palavra de Deus, irmãos. Eu tenho que amar o online, porque toda manhã eu distribuo quase 1000 versículos bíblicos pela manhã, acompanhado de um pequeno texto. Então eu não estou encontrando presencialmente essas pessoas, mas elas estão recebendo no online uma palavrinha minha. E aí eu recebo aquela leva de gente, obrigado, 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 foi bênção, me ajudou, repassei, papapá. O online é uma bênção. Mas o que acontece com o online se você não souber administrar? Distancia pessoas. Ok? Então isso daí tem um lado bom, mas tem um lado perigoso. Então saiba usar essa ferramenta. Agora, as pessoas também estão ficando mais pobres, porque, de repente, a situação que nós passamos nos últimos tempos de pandemia, o sujeito perde o emprego, muda as condições, a inflação está voltando terrivelmente, as pessoas não estão sabendo como proteger as suas finanças, e vai por aí. Então, estão se empobrecendo. A pobreza espiritual, irmão, essa está sendo uma das mais perigosas. Porque quanto mais trabalha, menos tempo tem para orar, menos tempo tem para ler a Bíblia. E você sabe que se você não come, o físico definha. Espiritualmente, se você não tem um tempo de oração, um tempo de comunhão com Deus, um tempo que você vai num cantinho, o teu espírito, irmãos, vai definhando. Ele vai ficando empobrecido, ele vai ficando cada vez mais definhado. As pessoas também estão tendo uma pobreza no relacionamento. Por quê? Como está muito perigoso nesse último ano e meio estar perto de pessoas, por causa dessa pandemia, o que está acontecendo? Gente com medo de chegar perto de gente. E quando chega, não sabe se dá um choquinho, se aperta a mão. Você já acostumou com isso? Vocês acham que nós vamos se acostumar com isso? Você acha que isso faz parte do ser humano? Isso é uma situação de emergência, irmãos. Nós temos que respeitar esse tipo de procedimento por causa de uma questão de saúde. Mas eu louvo a Deus que está melhorando. Conversei com a nossa prefeita essa semana, falou: pastor, essa semana só tinha 4 pessoas com Covid na nossa cidade. Aleluia. Glória a Deus, está melhorando, né? Morreu uma pessoa de Covid essa semana na cidade. Glória a Jesus por isso. Está melhorando. E esse recado serve para quê? Irmãos, a vida precisa voltar no trilho como Deus planejou.
Pessoas precisam encontrar com pessoas, porque pessoas melhoram pessoas. Fala para o irmão, encontre o que te melhora. Encontre alguém que vai dar uma motivação, que vai melhorar você em alguma coisa. Porque uma coisa é você ler num livro, uma coisa é você fazer um curso, outra coisa é você sentar com alguém, olhar nos olhos e a pessoa fala assim: eu quero te ajudar, sabe por quê? Eu tive vitória nessa área que você está precisando. Eu quero compartilhar com você detalhes que não dá para escrever, não dá para pôr num livro, publicar. Eu tenho que passar através do meu visual, através da minha experiência. E outra, pessoas são instrumentos de Deus para ajudar pessoas. Jesus se fez carne para ajudar a carne. Jesus se fez homem para ajudar o homem. Sabe, não pode nenhum anjo do céu sentado do teu lado e falar assim: ó, estou batendo um pouquinho as asas, mas não repara não o vento, mas eu vim aqui te ajudar. Não tem. Mas pode ter um irmão que vai te melhorar, vai sentar e vai falar: escuta, que eu já passei por isso, quero te ajudar, você vai ter vitória também em nome de Jesus. Irmão, você encara essa necessidade. Você precisa mais de pessoas certas do que você pode imaginar. Essa é uma frase que você vai ler comigo aí. Você precisa de pessoas certas, mais do que você possa imaginar. Amém? Você se convence disso ou não? É uma verdade? Outra coisa, você pode estar a uma amizade de distância para mudar o seu destino. Basta se conectar à pessoa certa. Uau! Se conecta à pessoa certa, é uma amizade para alcançar onde chega. Agora, as pessoas que nos melhoram, elas têm algumas características. Por exemplo, são pessoas que nos levam para mais perto de Deus. Se você está procurando uma pessoa para te melhorar, você tem que olhar essa pessoa, nas suas palavras, nas suas atitudes, na sua maneira de ser, de proceder. Ele me leva para mais perto de Deus ou ele está me tirando da presença de Deus? Então analisa. Os que te melhoram é os que querem te pôr mais perto daquele que mais te ama, Deus. São pessoas que nos inspiram para um crescimento pessoal. Vai, você consegue. Você está estudando? Não, começa a estudar. Você fez aquele curso? Não, começa a fazer. Olha, você já comprou aquilo? Não, compra. Você já foi naquele lugar? Não, vai. São pessoas, irmãos, que eles querem que você cresça. Já leu esse livro? Não, leia. Olha esse versículo que você já conhecia? Não, conheça. Então são pessoas, irmãos, que inspiram para você crescer no teu espiritual. São pessoas que tiram o melhor de cada um de nós. Ele sabe, ele sente o potencial que você tem. E ele fala: você não está fazendo tudo o que é possível. Você está se economizando. Você pode fazer mais isso, mais aquilo, mais aquele outro. Como assim? Eu estou enxergando isso em você. Mas não é gostoso quando alguém diz: eu estou enxergando o que você não está vendo em você? É bom, mas às vezes é ruim. É bom porque quando a pessoa diz: você tem um potencial, a gente fala: caramba, você acredita? Acredito. E você começa a acreditar. E às vezes a gente não gosta, porque essa pessoa às vezes fala: mas eu também estou enxergando em você. E aí você fala: mas você não está percebendo, mas você está com esse jeito, você está com esse palavrear, você está com esse costume. Então, pessoas, irmãos, que influenciam em você. Outra coisa, pessoas que nos desafiam e nos levam para além da zona do conforto. Uau! O que é zona de conforto? O que é zona de conforto? É aquela situação que você fala: não preciso fazer nada, está tudo bem, estou confortável. Agora, experimenta estar sentado num banco confortável e aparece um preguinho inesperado. Acabou a zona de conforto. Ok? Muitas vezes Deus bate esse preguinho no seu assento. Ok? Então, através de uma pessoa, Ele vai tirar você da zona de conforto. Ele vai dizer uma palavra que vai te incomodar. Você vai se mexer, você vai se mudar. Procure os que te melhoram. Glória a Deus. Outra coisa, procure pessoas que motivam a servir nas grandes causas. Pessoas que confrontam em amor. Irmãos, pessoas que confrontam em amor é complicado.
Porque muitas vezes o confronto não tem aparência de amor, mas você precisa encontrar pessoas que realmente você sabe que eles te amam. E quando um pai ou uma mãe faz alguma coisa e nos confronta e nos leva até ao choro, pode ter certeza, o pai e a mãe ama. Enquanto um amigo que também te ama, que muitas vezes vai falar alguma coisa para você, que vai tirar lágrimas dos teus olhos, mas é um confronto no amor. Por que ele está fazendo isso? Porque ele percebeu que você não está enxergando a destruição para onde está caminhando. Ele não percebeu esse negócio que você quer entrar, o prejuízo que você vai ter. Ele não percebeu que se você continuar nessa direção, o lugar que você vai chegar é um futuro triste. Quantos não estão entendendo? Então encontre esse tipo de pessoas. Agora, todos precisam de relacionamentos que nos tornam melhores. E eu quero ler um texto aqui em Atos capítulo 13, versículo 22. Olha que palavra o apóstolo Paulo disse numa reunião para os irmãos lá de Antioquia. Olha o que ele disse. Verso 22. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele, Davi, o rei. Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Aleluia. Irmãos, Deus falando, encontrei em Davi o tipo de pessoa que eu quero. Aleluia. Enquanto pessoas que digam essas coisas boas, encontrei em você algo bom. O que Deus encontrou em Davi que Deus disse que era bom? Quando você olha para a história de Davi, irmãos, você vê algumas coisas ruins. Você vê algumas coisas ruins. Mas, de repente, Deus usou pessoas, Deus usou o profeta Samuel. Samuel chega um dia na casa de Jessé, o pai de Davi, e falou: Deus me mandou aqui para ungir rei. Chamou todos os irmãos, o profeta falou: Deus falou que não é nenhum desses. Tem mais algum? Tem. Ah, tem um pirralho, que está cuidando das ovelhas lá. E lá chega Davi cheirando ovelha, lá chega Davi pequenininho, lá chega Davi o mais novo, e o profeta olha e fala assim: Deus falou que esse vai ser rei. Ele olhou e falou assim: ó, como assim? Deus falou. Irmãos, o profeta foi aquela pessoa que na vida de Davi trouxe uma palavra de esperança. E mais tarde, irmãos, Deus usou um outro profeta, o Natã. Quando você sabe aquela história que Davi foi lá cobiçar a esposa do seu melhor amigo soldado que estava na guerra, e você sabe onde levou aquilo, levou ao adultério. Eis que de repente Deus usa um outro profeta, o Natã chega e fala assim: Davi, olha, esse cara tinha que ser muito amigo. Esse profeta, homem de Deus, irmão, para chegar diante de um rei e falar para ele: cara, você pisou na bola, filho. Como assim? E aí, irmãos, olha a sabedoria de Natã. Tem certas horas, irmãos, que Deus vai dar sabedoria para o melhor amigo chegado nosso, nos confrontar em amor. E Ele não vai chegar apontando o dedo na nossa cara, nem nos batendo, nem nos xingando, nem nos humilhando, nem nos envergonhando. Ele vai chegar contando uma historinha do tipo assim: ô Davi, é o seguinte, tinha um rapaz, tinha um vizinho nosso aí, tem um vizinho nosso aí, que tem só uma ovelha. E ele mora do lado da casa de um rico, e esse rico tem um rebanho muito grande. E essa única ovelha desse cara é uma alegria, ela é aquela ovelhinha que até come na mesa com eles. E a única é uma alegria da família. Chega um dia na casa do rei, do visitante, do cara rico, um amigo dele. O cara, em vez de ir lá no rebanho dele, cheio de ovelhas, e pegar uma e matar para servir, ele foi lá no quintal desse cara que só tinha uma, matou essa ovelha e serviu para o amigo dele. O que você acha que a gente faz com um cara desse? Irmão, Davi ficou bravo. Esse cara precisa morrer, esse cara onde já se viu. Natã olhou e falou assim: então esse cara é você, Davi. Você tinha todas as mulheres do reino, você foi pegar a mulher do seu soldado de confiança, melhor amigo, para fazer dela esposa, e mandou matar o cara. Aí, irmãos, o que Davi fez? Se humilhou, porque ele percebeu que ali tinha um amigo. Ele tinha encontrado um grande amigo, que agora estava tirando ele de um erro que ele caiu. Irmãos, a gente às vezes entra em erros, mas Deus levanta grandes amigos para nos tirar de erros. Encontre essa pessoa
que com muita sabedoria de Deus vai tirar você de um erro que você caiu. Amém? Então encontre os seus Davis. Mas eu quero aqui ler, bem rapidamente eu vou falar algumas coisas aqui, alguns princípios que vai nos ajudar, inspirado lá em 2 Reis, capítulo 5, se você quiser abrir, mas nós vamos estar projetando, capítulo 5, versículo de 1 ao 17, tem uma história, e nós vamos aproveitar o que aconteceu com os personagens dessa história. Naamã, o seu rei da Síria, a sua empregadinha e o profeta Eliseu. Vamos ler aqui. A primeira coisa, irmãos, para você encontrar pessoas que te melhoram, é você entender que as realidades mudam. As realidades, hoje o que você está vivendo, amanhã pode mudar. Realidades mudam. A situação que você está hoje, se for boa, amanhã pode ficar ruim. Se for ruim, amanhã pode melhorar. Então entenda, a primeira coisa, realidades hoje mudam amanhã. Olha o versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas este grande guerreiro ficou leproso. Aleluia. Irmãos, tinha um grande predicado, um homem maravilhoso, guerreiro, mas cheio de lepra. Aí você imagina então a limitação desse soldado valente, quando no seu corpo faltava pedaço. Ele estava cheio de arma pendurado na cinta, cheio de soldados bem equipados, mas ele mesmo, no seu corpo, por causa da lepra, faltava pedaço. Mas de repente, irmãos, olha só, versículo 2, o segundo ponto, Deus usa todas as pessoas. Versículo 2 e 3 diz: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. E um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então, o primeiro ponto, realidades mudam. Segundo ponto, Deus usa todos. Agora Deus vai usar uma menina. Deus vai usar uma criança. Alguém que observe e fala assim: sabe que o problema do meu patrão tem solução? Tem, ele é leproso, não tem cura. Não, mas lá da cidade de onde ele me tirou, que eu estou aqui como escravo, ele invadiu, tirou, mas eu vim aqui para ser instrumento de Deus na vida dele. Se ele for lá em Samaria, tem um profeta, tem um homem de Deus lá, se ele procurar essa pessoa, ele vai ser curado da lepra. Amém? Aí, irmãos, o ponto 3, ninguém possui tudo. E aí Naamã falou: bom, eu tenho uma parte, eu sou famoso, eu sou guerreiro, sou leproso, e agora eu tenho informação, então eu vou atrás, porque eu sei que eu não tenho tudo. Então esse ponto 3, ninguém possui tudo, o verso 4 e 5 diz, que Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Ok, muita riqueza. Ele saiu levando muita riqueza. Mas, irmãos, ninguém possui tudo. A riqueza é o que ele tinha. Mas o que mais ele precisava? Uma pessoa, o seu rei, que escrevesse uma carta de rei para rei, que ele chegasse no rei de Israel, entregasse e falou: ó, eu sou do país vizinho, sou general, sou leproso, o meu rei deu essa carta, o senhor leia. Então, irmãos, essa carta foi a apresentação. Então ninguém tem tudo. As pessoas precisam uns dos outros. Encontre alguém que te melhore. Alguém vai ser instrumento de Deus para te ajudar. O ponto 4, um outro princípio poderoso. Tem sempre um homem de Deus na história de Deus. Esse alguém que te melhora, irmãos, é alguém de Deus. Concorda ou não? Se você está pedindo ajuda dos céus, Deus não vai usar alguém do inferno. Ok? Presta atenção. Deus tem as suas ferramentas e o diabo também tem as dele. Quando você pede ajuda para Deus, Ele não vai usar a ferramenta do inimigo,
Mas muita gente hoje confunde uma ferramenta do diabo chamada mentira, que a Bíblia diz que o diabo que inventou, então ele é o pai da mentira. Tem muita gente que acha que o conselho que ele está recebendo tem uma mentira, mas é Deus usando essa mentira para abençoar ele, para livrar ele. Você acredita nisso? Deus não precisa dessa ferramenta maligna que o diabo inventou, que o propósito da mentira, irmãos, é levar ao engano. E Deus não quer enganar você, Deus quer a verdade. Então, encontre um homem de Deus. Aqui, ele chega no versículo 8 e 9, diante do rei com a carta. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Deixa eu só te situar aqui. Quando ele chega com a carta, o rei pega a carta e fala assim: esse cara esse rei está pedindo briga. Ele está pedindo para mim curar esse soldado leproso. Eu não sou Deus. Não, isso aqui é uma ofensa. Isso aqui é uma carta de ofensa. Ok? Mas, olha só, Eliseu ficou sabendo que o rei ficou tão indignado que até rasgou as suas roupas. Aí ele manda esse recado. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta de Eliseu. Então tem sempre alguém de Deus de plantão para nos socorrer quando você está procurando alguém que te melhore. Quantos dão glória a Deus? Mas aí o ponto 5. Outro princípio: obediência se manifesta nos detalhes. O verso 10 diz que Eliseu enviou uma mensagem para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no Rio Jordão, a sua pele será restaurada e você ficará purificado. O Naamã chega diante do rei, e o rei fala: não é comigo, mas aí tem um profeta que está te chamando, está te esperando, pode ir lá que esse negócio não é comigo, mas é com o profeta Eliseu. Ele chega lá e o que você imagina? Bom, eu estou com a indicação do meu rei para um rei, agora esse rei me manda na casa do seu servo Eliseu. Ok, eu vou chegar lá, o homem está me esperando com a maior festa. Já estava te aguardando, tá, o cerimonial daquilo. Não, ele chega lá, Eliseu nem sai na porta, manda um recado. E o recado é esse: enviou um mensageiro para dizer: vai, lave-se 7 vezes no Rio Jordão, porque a sua pele será restaurada e você ficará purificado. E aí, obedece ou não obedece? Mas é diferente do que eu imaginava. Eu esperava encontrar uma coisa nos modelos que eu conheço. E sabe, irmãos, hoje às vezes alguém vai pedir oração de alguém e a pessoa ora por ele em aquela simplicidade, aquele português, né? Bem, nós vai, nós fumos, nós temos, né? E aí você fala: cara, o sujeito não sabe nem falar, será que ele sabe orar? Mas o que Deus está ouvindo? A fé no coração, em cima da palavra que Deus declarou. Mas as pessoas às vezes ficam esperando aquele palavrório bonito, esperando aquele ricocó, e põe a mão, e solta fumaça, e lá aparece o sujeito para orar com aquela turbante na cabeça, com aquela capa, e saindo fumaça. O cara espera isso. Ele chegou lá e falou: o Eliseu nem me atendeu, o sujeito não saiu nem na porta, mandou um recado para mim, não, e foi embora. Mas aí vem o ponto 6. Reações negativas sabotam o nosso milagre. Uau! Cuidado com a sua reação negativa. Mas só um sujeito simples, mal vestido, que vai fazer uma oração. Isso é um homem de Deus que vai te ajudar. Versículo 11. Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria. Irmãos, cuidado com a indignação, o orgulho, a fúria, porque elas podem sabotar as suas bênçãos. Versículo 12.
O próprio argumento de Naamã: não são os rios Abana e Farfar lá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles, um rio limpo, um rio que eu conheço, e ser purificado? Então foi embora furioso. Mas olha o ponto 7, tem 8 para acabar. Simplicidade é o canal de cura. Eu quero que você comece a pensar, irmãos, que tem coisas simples ao seu lado que pode ser a cura para aquilo que você está precisando. Versículo 13. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Aleluia. Irmão, deixa eu dizer para você: simplifique a sua vida para Deus. Encontre alguém que te melhore. Se o seu problema, irmãos, for um casamento, por exemplo. Eu digo casamento porque é uma das áreas que Deus mais abençoa, que quando Deus fez a família foi para abençoar, e Deus fez marido e mulher para gerar os filhos. Essa área está sendo atacada mundialmente no planeta, ok? Então o casamento, vamos dizer, é uma das prioridades que precisam ser acudidas, ok? Se você não está tendo problema, dá graças a Deus. Mas se você está tendo problema, não entre em desespero, porque Deus tem pessoas para te ajudar. Eu louvo a Deus porque tem um ministério nessa igreja, no Ruth, no Helder, chamado Casados para Sempre. Que se você ainda não fez, eu recomendo, conversa com eles no final do culto. Chega e fala assim: olha, nós precisamos de ajuda. Admite, meu irmão e minha irmã, admite que você precisa. Deus vai levantar alguém que vai te abençoar. Mas o nosso problema é tão simplesinho. Não deixe ficar complicado. Isso é uma coisa que meia dúzia de conversa nós lá resolvemos. Não, pode ser que não resolva. Então, tem muitas coisas que Deus está preparando. Mas o meu marido, ele não quer saber de estar numa reunião. Ok, nós temos aqui o Zookeeper, né, pastor? Nós temos aqui um grupo de mulheres que o marido não quer graça, mas elas querem orar. Não, para ele está bom, não. Mas ela, não, nós vamos melhorar. Tem mulheres investindo. Procura a Nina, cadê a Nina? Nina, glória a Deus. Procura essa menina de Deus aí. Irmãos, Zookeeper, uma reunião de mulheres por algumas semanas, onde elas conversam sobre Deus agindo na vida delas com os maridos. Tem muito casamento entrando nos trilhos de novo, sendo abençoadíssimo por causa dessa Zookeeper. O nome significa domadora, né? De leão. Zoológico, administradora de zoológico. Às vezes o casamento vira uma zorra, né? Vira um zoológico, bicho para todo lado, né? E aí precisa ter alguém que fala: peraí, eu vou administrar esse negócio. Então faz o cursinho com o Zookeeper, administrador de zoológico ali, né? Vocês estão entendendo? Então, simplifica a coisa, não fica esperando, mas Deus vai resolver através de mandar um anjo. Se ele quiser mandar, ele manda, mas ele já está mandando pessoas, viu? Já tem recurso aí à sua disposição. Último ponto, para você ser abençoado completamente com essa palavra de hoje. Bem-sucedidos encontram o caminho da honra e da gratidão. Olha o versículo 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Olha a reação de Naamã: já que você não quer ficar com os meus presentes, eu quero alguma coisa tua.
Disse Naamã: já que não aceites o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Aleluia. Irmãos, eu queria tanto deixar alguma coisa minha de Naamã curado para você, Eliseu, mas você não quer? Tá, mas eu quero levar para minha cidade um pouquinho da terra que você pisa, homem santo, porque eu jamais vou me esquecer do favor que eu recebi, porque você foi um instrumento de Deus na minha vida. Você pode ficar de pé? Irmãos, eu quero com essa palavra dizer para você que a decisão de se conectar a alguém melhor que você mudará a história que você vai contar daqui para frente. Se conecta a alguém que Deus vai te mostrar, está te mostrando, ou já te mostrou, e você talvez está resistindo. Nós estamos, irmãos, para daqui mais um tempo, nós estamos falando isso, e cada vez que a gente fala, surge alguma coisa que interrompe, mas em nome de Jesus, nós vamos chegar lá. Nós precisamos daqueles pequenos grupos, reunidos de casa em casa, para que Deus levante ali pessoas na sua simplicidade, para orar com você, para ouvir você, para buscar a direção de Deus sobre a sua vida. Irmãos, não fique pensando que você tem que fazer parte de grandes grupos de pessoas famosas, de homens com experiência de batalhas vencidas no espiritual. Não. Deus de repente quer usar aquela menina empregadinha da esposa de Naamã para trazer uma palavra. Deus quer usar um homem que não quis nem posição de aparecer e nem quis presente, mas declarou: faz assim porque é Deus que vai fazer. Então, irmãos, nós vamos novamente. Eu quero que você comece a orar. Você precisa fazer parte de um pequeno grupo, que durante a semana você vai poder abrir o coração, você vai poder encontrar naquele pequeno grupo alguém dali que é um homem ou uma mulher de Deus, que vai te ajudar a melhorar. Vamos dizer amém? Mas colocar isso no seu coração. Eu sei que a semana é corrida, você passa com muitas ocupações, muitas vezes você tem até pouco tempo para ler a Bíblia. Mas, irmãos, se nós não começarmos a valorizar pessoas que Deus quer colocar próximas de nós, para nos abençoar, se nós ficarmos dando desculpa: mas a pandemia está passando, e Deus vai estar naquele lugar. O que não pode é você sucumbir diante de situações que o inimigo está arrumando desculpas para desanimar você, para derrotar você. Mas a palavra de hoje é: encontre pessoas que vão orar com você, homem e mulher de Deus, que vão te abençoar, que vão te fazer sair um vencedor. Amém? Então, só para você entender o resumo disso aqui que nós estamos orando para encerrar, os princípios que nós falamos aqui, eu quero que você feche o olho para ouvi-los. Primeiro princípio: as realidades mudam. Deus quer usar todas as pessoas, porque ninguém possui tudo, e tem sempre um homem e uma mulher de Deus na história de Deus agindo. E a obediência, irmãos, ela se manifesta nos pequenos detalhes. Mas cuidado, que as reações negativas, elas sabotam os teus milagres. Entenda que a simplicidade é canal de cura, e bem-sucedidos encontram o caminho da honra e da gratidão. Queria orar com você agora, para que você que sentiu de Deus essa palavra tocar no seu coração, tenha forças, para que você então comece a pensar: Senhor, quem é esse ou essa que nós vamos fazer duplas parceria, que nós vamos conversar essa semana ou em outras, e nós vamos caminhar juntos para ter a vitória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre este auditório, esse ambiente,
e também sobre aqueles que estão nos assistindo pela televisão, pela internet. Eu declaro que a alegria e o gozo do Senhor, a sabedoria do Senhor vai alcançar cada um. O Senhor vai mostrar para cada um quem é essa pessoa que será um instrumento nas tuas mãos, como foi Jesus, para que nós possamos ter situações resolvidas, problemas resolvidos, caráter mudado, enfermidades curadas, situações financeiras equilibradas. Oh Deus, enfermidades sendo curadas milagrosamente. Oh Deus, o Senhor vai usar pessoas para se aproximar de pessoas, e elas serão um canal de bênção, como tem sido, como nós acabamos de ver o teu servo profeta Eliseu ser. Pai, eu declaro essa bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.